Olá, estamos no primeiro encontro de 2024, né? Mais um novo ano aí iniciando os nossos estudos. Nós continuamos nas reflexões do livro A Imensidão dos Sentidos, hoje introduzindo um novo capítulo muito interessante chamado Simbolismo dos Sonhos. Vamos dar início. Os símbolos são a linguagem do inconsciente. Inúmeros são os níveis de inconsciência, aliás, inúmeros são os níveis de consciência, e da mesma forma, diversos os níveis de inconsciência. Os sonhos contêm símbolos ligados a esses estados da alma humana. Os símbolos dos sonhos são, em sua maioria, manifestações de uma parte da psique que escapa ao controle do consciente. Nosso mundo onírico tem uma propriedade excepcional de sintetizar por meio de uma expressão ou de um quadro mental todas as influências do inconsciente e do consciente, bem como das forças instintivas e espirituais em desordem ou em via de se harmonizar no interior de cada um de nós. Sonhar com um fundo de vale ou com o mar, com os animais ou uma taça, com um sótão ou porão, estar no leito de um rio ou no pico de uma montanha, cair do último andar de um edifício ou voar muito alto podem simbolizar diferentes aspectos da nossa realidade interior. Os símbolos estão no imo, constituem o cerne da nossa vida mais íntima. Revelam os segredos do nosso inconsciente, conduzem-nos aos mais recônditos estados interiores, abrem-nos a alma para o desconhecido. Quando os interpretamos, liberamos a energia nele contida. O sono é um fenômeno fisiológico, um estado especial do organismo em que ocorre uma diminuição de estímulos externos, uma relativa carência de reações e uma eventual imobilidade na qual o corpo entra em repouso. Nele, a vigília é abolida, ocasionando uma suspensão da vida de relação, que possibilita a expansão dos cordões fluídicos que prendem o espírito na matéria densa. Estando distendidos os laços energéticos, a alma pode entrar em contato com outras dimensões da vida, dentro e fora dela mesma. Acho que a gente pode começar por aqui, né, Dani? Sim, já dá muito pano para manga. É interessante, né? Porque, na verdade, quando ele traz essa questão do consciente, do inconsciente, para nós, eu não sei, para mim, Dani, ainda é algo bastante. Eu tenho muita dúvida, sabe? Porque, na verdade, assim, as coisas se misturam muito quando a gente também começa a estudar as questões espirituais, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, nós temos uma memória perispírita. Tendo essa memória, a gente não tem acesso a tudo devido ao esquecimento do passado quando nós reencarnamos. Então, subentende-se que nós temos também uma memória inconsciente, mas que, ao mesmo tempo, ela está presente na nossa vida. Acho que como o inconsciente também trabalha muito no nosso dia a dia, né? Então, assim, às vezes esses conhecimentos, eles se misturam um pouco e é um pouquinho difícil da gente distinguir uma coisa da outra, mas uma coisa que é fato na minha cabeça é que todos influenciam o nosso cotidiano de alguma maneira, e que à medida que a gente vai desvendando, que a gente vai conhecendo, a gente vai também tem uma parte, isso, aqui quando ele fala, quando os interpretamos, liberamos a energia neles contida, né? Então, isso para mim é algo muito importante, porque à medida que nós vamos desbravando isso, nós também vamos nos libertando. Às vezes, por exemplo, de amarras do passado, né? Às vezes de energias que há muito tempo a gente vem sustentando, mas que precisam ser dissipadas, que a gente precisa se desvencilhar, né, daquele tipo de conduta, daquele tipo de energia, né? E aí ele traz essa questão do sono, né? Nós sabemos que o sono, ele é um momento de descanso, de repouso para o nosso corpo físico, mas o nosso espírito, vamos dizer, ele não dorme. Então, para mim, nesse quesito, eu tenho um ponto que eu acho que é extremamente importante: a prece antes de dormir. A prece é um momento onde a gente vai se conectar com a espiritualidade amiga.
Se a gente não tem o hábito de fazer a prece, não só antes de dormir, né, mas durante o nosso dia a dia, a prece ela é conexão. Então, quando a gente aprende isso, por exemplo, eu posso estar um pouco atribulada, eu posso estar um pouco ansiosa, eu posso estar com alguns problemas. Então, como que vai ser a minha conexão no mundo espiritual quando eu me desligar do corpo físico, repouso do corpo físico? Por que que tem gente que quando dorme acorda mais cansada do que quando foi dormir? Então, são pontos para a gente analisar, porque a prece ela vai trazer uma conexão e pedindo mesmo de coração para que a espiritualidade amiga esteja conosco, que nos conduza no mundo espiritual para locais onde a gente possa aprender, onde a gente possa observar, onde a gente possa crescer, porque o plano espiritual ele não é diferente do plano carnal nesse sentido, né? Então, nós temos possibilidades de aprendizado, possibilidades de crescimento para que a gente vá a locais onde a gente possa receber energias de cura, energias que vão nos reconectar, que vão nos carregar. Isso depende de como a gente vai dormir, né? Deixa eu falar. Ô, Dani, eu acho que é interessante porque é perceber. Eu estava aqui pensando, né, enquanto você falava que é isso, né? Assim como quando a gente morre e o nosso espírito se desprende, né, completamente do corpo, a gente vai para aquelas regiões em que a gente já está mais afinizado com a energia. O sono é como uma morte também, todos os dias, né? Pequena ali, de pequena monta, mas é a mesma coisa, né? Então, o nosso espírito se desprende, ele fala ali sobre isso, né, desse desprendimento. E a gente também vai para as áreas, para os locais que a gente tem maior afinidade. Então, eu gostei muito quando você falou que às vezes a gente acorda mais cansado mesmo. E às vezes a gente tem sonhos em locais que a gente percebe que não são bons, né? E aí a gente percebe, olha, momento de me conectar ainda mais forte, porque as minhas tendências ainda são ali bastante de muitas eras, né, Dani? Então é perceber para onde vai indo mesmo. Eu acho que que os nossos sonhos eles dão notícias também do nosso inconsciente e dão notícias também de como anda a nossa conexão espiritual. Já estive assim, em lugares de ajuda, mas também já estive em lugares em que eu percebi, olha, estou com a conexão extremamente baixa, né? E você percebe mesmo que na sua própria vida ali física, encarnada, você está vivendo em conexões, em vibrações muito baixas. Então, eu acho que também é um resumo da nossa vida, né? Como se fosse ali um extrato mesmo do que a gente está vivenciando. E acho também assim, pela minha própria experiência, né, de que isso é algo que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, primeiro entendendo, porque eu acho que Hamed fala muito sobre isso, né, da falta que a gente tem dessa conexão interior. E nessa falta que a gente tem dessa conexão interior, a gente acredita que os acontecimentos eles são aleatórios. Então, consequentemente, a gente acredita, né, nessa vida mais assim imediata, materialista que a gente vive, que os nossos sonhos também são coisas que pouco nos dão notícias sobre algo realmente profundo sobre nós. Em geral, talvez ainda para grande parte das pessoas ainda seja isso. Mas eu percebo que quanto mais você aprofunda na vida espiritual, no seu interior, mais você percebe as conexões, as simbologias que existem na vida, você, consequentemente, vai criando essa rotina de perceber que tudo é símbolo. Então, os seus sonhos, eles começam a ser mais profundos, ou então a nossa percepção deles talvez sempre fossem, e aí a gente começa a perceber depois, mas é bonito perceber, sabe? Que muito a gente tem ainda a aprender, e eu acho que é um treino. Eu falo isso muito sobre treino, porque eu acho que é realmente isso, sabe? Quando você começa a dar mais importância a esse assunto, quando você começa a estudar de verdade, com profundidade, né? Ali, com esse senso mesmo de entender a vida sobre esse prisma, você vai ver essa simbologia que existe na nossa vida física encarnada e também nos sonhos. Então,
Já tive assim também muitos sonhos e a gente percebe a diferença quando é um sonho realmente que tem algo esclarecedor, mais espiritual e algo que talvez seja alguma reminiscência de alguma outra coisa, mas eu acho assim, sabe, que a gente está no início de começar a aprender a importância mesmo dos sonhos e é bonito como se fosse um treino mesmo, a gente anotar todos os dias, o que que eu sonhei? E por mais às vezes desconexo que seja, anota, porque você vai começar a perceber que isso vai te dar notícia de alguma coisa, sabe? Eu acho que começa por aí, é como um treino mesmo. Você tem mais algo comentada? É interessante, né? Porque as pessoas falam que existem os sonhos que são, tipo, meio psicológicos, que eles têm a ver com a questão de coisas do nosso dia a dia que às vezes nos impactam, né? Então, e os sonhos que são espirituais mesmo, que você falou, né? Que são, às vezes, reminiscências do passado e, às vezes, vivências espirituais mesmo, né? Então, para a gente ficar atento também para tentar distinguir, né? Eu acho que nesse Então, primeiro momento, eu acho que entender assim que isso existe, que é algo a mais e que a gente vai construir como uma ferramenta mesmo. E como você falou, no início pode ser algo confuso, porque para a gente lidar com essas coisas ainda que a gente vê como um pouco diferentes, ainda são mesmo confusos e tá tudo certo. No início é assim até a gente ganha o discernimento, que pode demorar e tá tudo bem também, né, Dani? Bora continuar. Por outro lado, o sonho pode ser definido como uma sucessão de imagens mais ou menos coerentes que aparecem quando o indivíduo dorme. Sua análise pode ser um dos meios para se conhecer as porções superficiais ou profundas do inconsciente, dado que o sonho traz um conteúdo manifesto, alegorias, emblemas, figuras, paisagens, pessoas, que após uma interpretação da sua simbologia se pode chegar ao que realmente interessa, o conteúdo latente, que são os sentimentos reprimidos, desejos, traumas, lembranças, vocações. O sonho pode revelar, retratar inúmeros contextos, perturbações fisiológicas, insegurança ou medos de fatos a ser vivenciados, situações acontecidas há pouco ou há muito tempo, ansiedades ou preocupações do cotidiano, recentes visitas, agradáveis ou não, pelo mundo astral, recordações de vidas anteriores, impressões experimentadas durante a saída ou no retorno ao corpo denso, além das já citadas formas de comunicação entre os aspectos consciente e inconscientes que compõem a nossa mente, repositórios dos registros de experiências da alma. No transcorrer do dia a dia, em nossa linguagem, em nossos gestos ou sonhos, quer notemos ou não, cada um de nós utiliza imensamente a simbologia. Ela dá forma às tendências inatas, aos propósitos, às inclinações, provoca decisões, modela atos e atitudes. Na realidade, existe em nós um grandioso mundo dos símbolos. A expressão simbólica leva a criatura a decifrar e discernir sua existência, que muitas das vezes lhe escapa por causa da obscuridade que a rodeia. Quando buscamos em nossas atividades diárias um objetivo alheio ao real sentido da vida mais ampla, surgem os enigmas, os mistérios insondáveis, coisas difíceis de entender ou interpretar. Aparecem os vazios existenciais e nossa vida começa a se tornar problemática. Ora, cada indivíduo é um só tempo, conquista e dádiva de toda uma herança biopsicoespiritual de uma humanidade milenar. Ele se distingue por aspectos culturais e sociais próprios de uma existência, de sua existência atual, aos quais se acrescentam os frutos das suas experiências de vidas passadas, a maneira pela qual nos comportamos, agimos, as atitudes que tomamos em relação a nós e aos outros, a nossa postura de vida, enfim, resulta de uma série de pensamentos bastante complexos. Aberto comentários, Dani. é interessante porque ele abrange tudo que a gente comentou, na verdade, né? Justamente essa mistura toda da nossa existência atual com tudo aquilo que a gente já vivenciou, com todas as nossas experiências, e a gente aqui no meio, né? Tentando sobreviver, na verdade, mas eu acho que a partir do momento que a gente tem essa disposição na busca, né, por se entender, por se conhecer, por ir distinguindo, por ir clareando o nosso caminho. Quando ele fala ali, tem uma parte que ele fala da obscuridade, né?
que a rodeia. A expressão simbólica leva a criatura a decifrar e discernir sua existência, que muitas vezes lhe escapa por causa da obscuridade que a rodeia. Então, a gente trabalhando nesse clarear a nossa própria existência, né? Às vezes eu penso, assim, questões do passado que nós não temos acesso. Às vezes a gente tem uma certa ansiedade por saber, né? Só que a gente não tem estrutura psíquica para aguentar o saber aquilo que a gente foi também, né? Os sofrimentos pelos quais passamos, né? Doenças por quais passamos, angústias por quais passamos. As alegrias eu acredito que a gente teria força para resistir, mas os sofrimentos, eu creio que a gente não teria estrutura psíquica. Então, é necessário esse esquecimento que nós temos, é necessário a gente ir trabalhando o nosso ser, crescendo enquanto espírito, para que futuramente a gente tenha acesso a isso e isso não nos derrube, né? Porque eu acho que esse é o grande problema. Porque a gente está aqui é para evoluir, é para crescer, é para se melhorar, não para ficar numa queda constante. Então, se nós não tivermos esse fortalecimento moral, espiritual, mental, psíquico, a gente não consegue sustentar ou descobrir aquilo que nós fomos também, né? Deixa você falar também aqui, né, Dani? Ô, Dani, e eu acho interessante perceber também que a gente está realmente nesse início de caminhada, né? Muitas vezes, o que que acontece? Às vezes a gente sonha uma coisa mais simbólica e a gente vai atrás de procurar aquilo na internet, sabe? E eu acho que uma das coisas mais comuns é a gente se deparar com respostas muito genéricas, porque, entenda, os símbolos, eles são universais. Eles são universais, é verdade, mas também é verdade que para cada um de nós, o mesmo símbolo pode significar muitas vezes outras coisas. Então, daí a dificuldade, porque de fato essa simbologia ela existe. Para mim, assim, é algo muito claro, mas é algo que a gente vai conquistando cada vez mais. E é isso, né? Como a gente ainda está muito materialista, muito ali vivendo mesmo na superfície. E eu acho que faz parte da nossa humanidade, do nosso período histórico, mas é entender assim, ó, cada vez que eu entro dentro de mim, para me entender, para entender quais são as minhas expressões, a gente vai realmente ganhando um repertório, inclusive simbólico, sabe? Então, que a gente não tenha mesmo essa ânsia por conhecer tudo, e é interessante porque muitos dos meus sonhos eu entendi muitos anos depois. Mas quando eu entendi, é como se fosse essa liberação de energia mesmo, que ele estava ali estagnada. E eu acho que a gente não precisa entender tudo naquele momento. Então, por isso, para mim, né, a importância de muitas vezes anotar quando é um sonho que a gente percebe que é mais simbólico. E mais do que isso, eu acho que muito legal você falar de uma parte também que muitas vezes a gente está num momento de vida difícil, angustiado, e a gente acorda tão bem, não percebe muitas vezes aquilo que sonhou, mas é como se soubesse que teve ali um encontro especial durante a noite, aquilo nos recarregou tanto, que é como se o problema continuasse a existir, mas é como se a gente tivesse se sentido de algum modo tão não esclarecido, mas muitas vezes ali acolhido. E isso é tão bonito, é entender, olha, ali aconteceu realmente uma conexão espiritual. E, portanto, eu acho que é interessante frisar também essa necessidade da gente se conectar antes de dormir, sabe? De fazer um pedido sincero, né, ali do nosso coração, de que a gente vá para lugares, para região, para que vá ter encontro com pessoas que realmente vão nos acrescentar como seres humanos, né? E que é como se fosse mesmo uma morte em vida para a gente se reconectar de novo ao nosso lado espiritual e voltar de novo à vida física, que é igualmente importante, mas esse momento é de extrema importância. Muitas vezes a gente ali, né, no passar dos dias, a gente se desconecta. E acaba que isso também vira uma coisa que a gente não tem muita experiência, mas eu acho que é isso, é ir ganhando mesmo esses passinhos, ir se entendendo, entendendo um pouco mais sobre simbologia, crescendo esse repertório dentro de nós, se entendendo, né?
E é bonito perceber que a vida está falando com a gente o tempo todo, sabe? Eu acho que isso é o mais interessante. Sonhando ou não, a vida está falando o tempo todo conosco. E existe mesmo uma magia que muitas vezes a gente não é capaz de perceber, porque a gente não tem ainda esses olhos, e tá tudo certo, a gente vai ganhando isso, sabe? Mas é perceber, existe uma magia oculta mesmo, disso que vai passando, disso que as coisas estão dizendo o tempo todo, e a gente está ali muitas vezes achando que não, né? Que é só mais um evento, é só mais uma coisa aleatória, e não é, né? Você quer comentar mais algo, Dani? Eu ia comentar uma experiência minha, uma vez, quando eu estava começando, lá nos meus 18 anos mais ou menos, eu estava começando a estudar o espiritismo, né? Estava começando a fazer os estudos no centro e tal, e teve uma noite que eu tive um sonho que para mim marcou a minha vida, porque tinha uma pessoa do meu lado, eu estava com uma malinha, e eu andava com aquela pessoa por um lugar na espiritualidade, e era algum lugar onde tinha inúmeras possibilidades de você aprender. A gente passava pelas salinhas e ele ia me explicando, sabe, o que era feito em cada um daqueles locais na espiritualidade, e aquela malinha era como se eu tivesse indo para lá com a oportunidade de aprender, sabe? Isso me marcou tanto e foi um sonho. Eu considerei um sonho como sendo assim, olha, chegou o momento, vamos aprender, sabe? E aí, tipo, eu passava nos locais, ele ia me explicando e eu ia ficando assim, tipo, sabe, com aquela alegria, com aquele entusiasmo de estar ali. E quando eu acordei, parecia que tinha, sei lá, sabe, algo muito especial acontecido, parecia que tinha nascido de novo, assim, até um negócio muito, muito forte para mim, sabe? E foi um sonho. E eu considero como sendo um sonho espiritual, né? Tipo não sei se eu poderia dizer um alerta, se eu poderia dizer uma revelação, algo assim, não sei, sabe? Mas eu sei que me marcou a experiência e eu fiquei profundamente grato por poder lembrar e sentir aquela emoção, né? Aquela emoção, assim, desse, desse processo todo, né? Dani, eu acho que um sonho, né? Assim, quem sou eu para falar sobre isso? Mas eu percebo também que é algo mais espiritual quando é algo que marca profundamente, algo que, se a gente revive de novo, a gente sente. É como se a gente voltasse no tempo e conseguisse sentir. Tamanho fosse realmente essa força que tem, né? Eu já tomei muitas decisões na minha vida baseadas em sonhos, assim, muitos, muitos mesmo. E de coisas que eu estava resistente, sabe? De coisas que muitas vezes eu olhava assim, né, com os meus olhos físicos, achava que não era uma boa oportunidade ou que ia dar muito trabalho, e de repente sonhava com aquilo. E aí eu sabia, olha, tenho que ir, isso daqui é compromisso. E o quanto a minha vida cresceu a partir disso também. Então eu acho que quando a gente dá importância a isso, é como se a vida utilizasse de um outro veículo para se comunicar conosco, muito mais sutil, porque tem muito, né? A gente ainda tem aqui nessa margem os nossos preconceitos, a nossa visão limitada, e eu percebo também os sonhos como isso de nos desprender um pouco e de falar assim, olha, observa a vida sobre uma nova visão. E eu percebo isso também. Então, assim, muitas decisões de coisas que eu não queria fazer, principalmente, coisas que eu estava resistente, achava que não, que não, que não. E aí, muitas vezes eu falava assim, ok, é hora de ir. Muitos locais, inclusive de estudo também. Eu estava passando uma época por uma fase muito difícil na minha vida, uma transição, assim, que para mim já estava sendo muito doída, muito difícil. E eu sonhei com um lugar que eu deveria estudar. E foi interessante como a vida se encaminhou toda para eu ir para esse lugar. Comecei os meus estudos, foi assim, estudos espirituais, né? Foi assim, para mim, uma abertura de vida gigantesca. E eu sabia ali que era a vida me preparando para algo que aconteceu semanas depois, que foi também muito difícil para mim. Então a gente percebe que a vida nos comunicando, sabe? Que a vida nos ajudando, olha, isso é mais uma ferramenta, vai lá, isso é uma oportunidade de trabalho, aceita, né? Então a gente percebe que a vida se comunica mesmo, e assim, muito bonito se a gente está aberto também a essa possibilidade de ir ganhando discernimento, porque como a gente não sabe, como a gente ainda realmente está ali criança, né, bebê mesmo, engatinhando nesses espaços de símbolos, de sonhos, mas entender, existe, não é porque
a gente não conhece tanto, que a gente não é expert nisso, mas existe sim, é algo profundo, bonito, né, que a gente pode começar mesmo a adentrar, explorar como uma portinha que a gente abre um pouquinho e fala assim, deixa eu ver, isso é mais, é uma forma de eu me conectar com a espiritualidade maior e que seja com ela, porque a gente sabe que há muitas portas, né, Dani, mas que a gente se conecte profundamente para pedir mesmo essa conexão com a espiritualidade maior, com os espíritos superiores, que estão conosco a todo momento, que tentam insuflar assim ideias boas e nobres, mas há outras tantas portas e que a gente se preocupe em essas não acessar, né, Dani? Mais alguma coisa a Eu comentar? acho muito lindo quando você fala que a vida fala conosco, né, Tássia? Porque isso acontece o tempo todo, meu Deus, às vezes eu fico observando assim, é um cartaz que tu vê na estrada, né? Tu tá andando na rua, tu vê, às vezes é alguma situação que você observa, é uma pessoa que vem conversar contigo, né? É um filme, um livro, alguma coisa que você vê. Então, assim, a vida fala conosco o tempo todo. A gente precisa aprender a ter mais essa liberdade, liberdade com discernimento, claro, mas uma liberdade interior para poder ser receptivo, né, a algumas coisas. E aí, claro, a gente tem o discernimento, né? Mas acho que ao longo da vida a gente vai criando uma certa rigidez em alguns momentos, né? Eu fico pensando, eu gosto muito da ideia do nosso coração ser livre, igual o coração de uma criança, porque quando a gente é assim, a gente é claro que não cegamente, mas para a gente ter essa liberdade para conhecer, para aprender, para receber, né? Às vezes a gente vai se tornando duro com a vida e a gente não consegue nem receber as coisas boas que a vida tem para nos oferecer, né? Se a vida fala conosco o tempo todo, será que nós estamos escutando? Fica o questionamento, né? Vamos Verdade. seguir que é grande. Exato. A maneira pela qual nos comportamos, agimos, as atitudes que tomamos em relação a nós e aos outros, a nossa postura de vida, enfim, resulta de uma série de pensamentos bastante complexos. Grande parte desses sentimentos e pensamentos não conhecemos, acontecem de forma automática, involuntária, afirmamos que são inconscientes. Entretanto, outra parte de nossa intimidade ocorre de maneira clara e lúcida, pois temos perfeita noção do motivo pelo qual estamos dizendo e fazendo. Quanto a essa, declaramos que é consciente. O ilustre psiquiatra suíço Carl Gustav Jung define o que se deve entender por inconsciente individual. Uma porção de nossa mente da qual não estamos diretamente cônscios, mas que está sempre ativa, determinando uma forte e decisiva atuação sobre os nossos comportamentos, realizações e sentimentos, e talvez a mais séria de todas, sobre a nossa saúde. Tudo que os meus sentidos percebem, mas não é discernido por minha mente consciente. Acontecimentos desprezados durante o dia, deduções concluídas de maneira precipitada, tudo que involuntariamente penso, sinto, desejo, noto e faço. Ideias inaceitáveis e recalcadas, afetos não consentidos e conteúdos que ainda não foram digeridos totalmente ou imaturos. A vida providencial frequentemente se utiliza de meios simbólicos para facilitar o desenvolvimento e o crescimento dos indivíduos. Os painéis alegóricos que os espíritos fazem passar sob os nossos olhos para nos dar úteis advertências e salutares conselhos necessitam ser interpretados, oferindo-se deles todos os potenciais que possam produzir saúde, paz, equilíbrio e autorrealização. Eles não são, como vulgarmente se imagina, ficções mentais, sensações ilusórias e excesso de imaginação, desprovidos de fundamento, razão ou sentido. A humanidade registra e analisa o mundo onírico há milhares de anos. Não apenas os judeus o cultivam, segundo consta no Velho e no Novo Testamento, mas igualmente outros povos. No Antigo Egito, a oniromancia, ou a premonição por meio dos sonhos, era praticado pelos sacerdotes e escribas. Os índios da América do Norte consideravam os sonhos sinais decisivos para a escolha dos xamãs, ordenação de caçadas, guerras, condenações à morte ou absolvição, além do nome que se daria aos recém-nascidos. Os gregos que acreditavam que a ciência médica se devia a Asclépio,
Esculápio para os romanos, filho de Apolo e de Coronis, meio deus, meio mortal. A escola de medicina de Epidauro atraía enfermos de toda parte da Grécia. Os sonhos que relatavam eram veículos de cura para suas enfermidades físicas e mentais. Os feridos e doentes eram recolhidos no templo dessa cidade grega, incentivado pelos oráculos a manusear a argila para poderem visualizar seus sonhos e modelar suas dificuldades internas. Esse dinamismo representava uma oportunidade maior para se recuperar a sanidade. Era um processo de abrir caminhos para o desconhecido que os afligia. Aliás, técnicas semelhantes são usadas na atualidade pelos psicoterapeutas. Nosso corpo sensorial percebe ou traduz, através de antenas ou radares energéticos, mensagens, formas ou forças intrínsecas existentes em nossa intimidade. O que é manifestado no imo da nossa própria alma sempre acaba, de algum jeito, sendo refletido de forma inconsciente, de forma consciente. Todos aqueles que se candidatam à espiritualização não podem viver acomodados à vida de superfície, preocupados mais com as aparências do que com a realidade interior. Precisam afinar a sensibilidade, aquietar a mente e utilizar o olho interior, a fim de expandirem a consciência. O sonho é um dos melhores agentes de informação sobre o mundo físico, psíquico e espiritual dos indivíduos. Ele fornece a miúde símbolos vivos dissimulados sob a forma de imagens de seres estranhos a quem sonha. O drama onírico é que muitas vezes a criatura pode ser representada com traços que não têm aparentemente nada em comum com ela. Em razão disso, um dos papéis da análise dos sonhos é restituir a identidade própria do indivíduo, assegurando-lhe uma autorregulação das forças biológicas e espirituais, não somente na mediunidade, mas em todos os processos de desenvolvimento da humanidade. Os sonhos facilitam a ascensão e a integração do homem, possuindo um papel criativo na conexão entre todos os níveis de consciência. As imagens oníricas, bem compreendidas, contribuem variavelmente para ampla percepção do mundo invisível. Talvez seja por isso que os sonhos, como a mediunidade, é claramente anunciado como predição relatada no Atos dos Apóstolos. Sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e vossos velhos sonharão. Aí eu li um pouquinho mais porque o tempo já está acabando. Aberta a comentários, Dani. Ah, eu acho que a gente pode fechar, né, com... É muito bonito ver ao longo da história como que tudo isso se desenvolveu também, né? Hamed traz um pouquinho disso para a gente também entender que isso não é algo que está surgindo agora, que, né? Não, isso existe, a simbologia está no mundo o tempo todo, essa interação está no mundo o tempo todo, né? E cabe a nós, aos poucos, ir tomando conhecimento disso, utilizando isso de uma forma sábia no nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E é isso, né? Eu acho bonito, tem uma parte que ele fala, né, sobre que antigamente eles utilizavam argila, né, os doentes como uma forma de se autoconhecer, de realmente curar suas doenças. E eu lembrei, tem um documentário, talvez você já até tenha visto, Dani Danise da Silveira, que é uma psiquiatra, maravilhosa e acho que chama Imagens do Inconsciente, se não me engano, e ela correspondia com Jung. Ela é uma psiquiatra brasileira e na época a psiquiatria ainda era muito com choque, ainda era muito física, ainda era muito dura para os pacientes. E ela começou a utilizar, ela lia muito Jung já, e ela chegou a corresponder com ele. E aí, o que que ela fez? Ela, vários doentes, assim, né, eles iam para a ala dela e ela fazia com que eles fizessem mesmo trabalhos manuais e trabalhos de pintura. Então, muitos desses pacientes, inclusive, que eram, assim, considerados loucos e que não teriam, de fato, progresso nenhum, muitos, inclusive, saíram, né? Estavam há anos na psiquiatria, na ala psiquiátrica, conseguiram sair. E ela sempre teve um trabalho maravilhoso nesse sentido. E ela começou a perceber, e se correspondia com Jung, e ela começou a perceber que existia ali por trás coisas que eles diziam, que o inconsciente deles se comunicava através daquelas imagens, que através daquilo que eles desenhavam, né, da forma como eles se expressavam, tinha ali coisas como se fosse para liberar.
E eu acho que a gente sabe tão pouco, inclusive sobre esse nosso interior, sabe? Que uma das formas bonitas mesmo é da gente utilizar pintura, mesmo que a gente não saiba pintar, uma argila, né? Que é manusear realmente algo que faça com que essas nossas expressões, que essas emoções, às vezes muito densas, possam ir sendo colocadas para fora. Então, tem esse, até na Netflix, eu acho que tem esse documentário da Nísida Silveira, e, gente, é isso, eu acho que a nossa vida é simbólica, pouco a gente sabe sobre isso ainda. Eu acho que é uma das ferramentas que no futuro a gente vai usar, e como disse Hamed ali, sempre foi utilizado como muitas vezes para escolher xamãs, né? A gente sabe que na antiguidade existiam essa forma de comunicação, que era algo que as pessoas davam, inclusive, muito mais importância e que a gente meio que se desconectou disso. Mas eu acho que é entender que isso existe, criar essa conexão profunda com a vida e que, consequentemente, a vida vai mostrando mesmo. Inclusive de outras vidas, se for necessário que a gente entenda, a gente tem acesso, sim, através dos nossos sonhos ao que a gente já foi, ao que aconteceu, para que algum drama da nossa vida atual, para que alguma coisa relevante possa ser ali dissolvida. Então, que a gente não tenha ânsia de entender quem a gente foi, o que se passou, porque, se for necessário, a vida há de nos mostrar, sim. Mas é entender que a gente dê valor a isso, né, Dani? É mais uma das coisas que a gente ainda não sabe muito bem, mas que estão aí sempre nos mostrando caminhos e que a gente possa ir ganhando esse discernimento mesmo, que a gente ainda não tem, tá? Mas Isso. é interessante porque o convite para nós é o convite a que a gente seja mais profundo, que a gente saia da superfície, né, Tassi? É isso que vai proporcionar o crescimento para nós, né? Quando ele coloca todos aqueles que se candidatam à espiritualização não podem viver acomodados à vida de superfície. Então, eu acho que é sobre isso também, né? Para que a gente busque um pouco mais, a gente caminhe um pouco mais em direção àquilo que pode nos libertar de nós mesmos, né? Exato. E entenda que tem essa ferramenta bonita e que a gente se conecte, sabe, Dani? Eu acho que, sobretudo, acho que uma mensagem que a gente possa deixar é a gente estar conectado o tempo todo, a coisas boas ou não. Então, que a gente melhore a nossa conexão aqui, né? Mas também que antes de dormir a gente fortaleça isso, porque no sono é para onde a gente vai, é para onde a gente tem afinidade, é para os locais em que a gente realmente ainda está com fixação ali na alma. Então, que a gente possa, a partir dos nossos sonhos, analisar um pouco isso e, sobretudo, que a gente possa, sim, de forma consciente, voluntária, se conectar a essas coisas mais espirituais mesmo, né, Dani? Afinal de contas, nós somos esses seres espirituais. Quando a gente morrer, a gente vai para essas áreas também, mas que em vida a gente possa ir, mesmo tendo esse termômetro. Onde eu estou indo? Eu estou ficando bem? Quando eu acordo, eu tô bem, tô cansado, né? Tô com ideias boas, ou continuo ainda. Então, significa que a minha conexão ainda não tá boa e que eu posso melhorar, né, Dani? Aqui da autorresponsabilidade de novo. Eu posso fazer por onde melhorar a minha conexão e ir melhorando esse meu estado mental e, consequentemente, as coisas vão melhorando aos poucos, né? Você tem mais algo a comentar ou a gente finaliza? Com certeza. Acho que é o momento de desejar um ano de muita paz, de muita prosperidade a todos, que Jesus nos abençoe sempre nas intenções do nosso coração, nos aponte os melhores caminhos e que a gente esteja disposto a caminhar também, né? Não basta ter os melhores caminhos, é preciso ter vontade para caminhar. Verdade, Dani. Então é isso, gente. Muito obrigada pela escuta. E que possamos todos nós ter um feliz 2024, cheio de realizações, cheio de crescimento mesmo, íntimo, interior, que é o que realmente importa. Um beijinho. Até lá.